Vou fazer um pelo mesmo estilo de resolução que a gente estava fazendo na aula passada. Beleza? É isso aí. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente precisa resolver igual a ideia que a gente teve na aula passada, que era construir as equações de uma forma que a hora que eu fizesse uma operação com elas, ou seja, se eu somasse, se eu subtraísse as equações, uma das incógnitas desapareceria momentaneamente e assim a gente conseguiria encontrar o valor da outra. Daí na aula passada a gente multiplicava a equação toda por 2, ou por 3, ou por 5, independente do número. A gente multiplicava pelo número que precisasse, para depois poder fazer a operação. Então, esse tipo de coisa não é decorado, cara. É tu entender o que está acontecendo, entender o que tu quer. É assim que a gente aprende matemática. Então, o que que eu quero aqui? Eu quero, ó, vou escrever aqui. Eu quero que as equações fiquem de tal forma que, quando eu somar ou subtrair elas, uma das incógnitas desapareça momentaneamente. Assim eu consigo achar o valor da outra incógnita. Bom, Depois eu encontro o valor daquela que havia sumido. Então, era isso que a gente estava fazendo na aula passada. Era exatamente o que está nesse texto aqui, beleza? bom, mas aí você podia multiplicar a equação de baixo por 2. Né, Exato. Isso aí. hã? Exatamente isso. Que aí já elimina o y, né? Perfeito, isso mesmo. E o. É, é, é isso daí. Exatamente. Você elimina o y e com isso você vai conseguir encontrar o x. Então, vamos reescrever a equação de cima e a de baixo agora também multiplicada por 2, como você falou. Então, a de baixo multiplicada por 2, vamos copiar ela aqui. E se eu multiplicar todo mundo por 2, então esse cara fica vezes 2, esse aqui também fica vezes 2, e o 2 vezes 2 é 4. Perfeito. Agora a gente pode fazer alguma operação que faça essas incógnitas sumirem. Então a gente precisa ser esperto, não é sempre a mesma operação. Vai depender de como estão os nossos números. Então a gente percebe que aqui tem mais 2y e aqui está menos 2y. É que nem eu tenho um valor de dinheiro e eu somo uma dívida. Digamos que eu tenha 10 reais e eu somo uma dívida de 10 reais. Eu vou ficar com 0 reais. Então, o que tem que acontecer aqui é somar. Mas, professor, eu quero que suma, tem que diminuir para dar zero. Sim, tem que diminuir para dar zero. Mas eu vou, então, somar essa dívida, somar esse valor negativo. Se eu fizesse menos, ia ficar menos com menos que ia dar mais. Então, eu não posso fazer menos. Eu tenho que somar para que mais com menos dê menos. Tudo bem. Como é que vai ficar agora? Então, isso aqui é 3 mais 2, é 5. Só que é 5x. 2y menos 2y é 0. E 2 mais 4, 6. Pronto, eu tirei da minha cabeça essa conta. Por isso que existe a possibilidade de não dar números inteiros. Mas, né, a gente já tem que saber brincar com fração. Oitavo ano, a professora já leva em conta que vocês sabem fazer tudo com fração. Aqui não tem segredo, é só passar o 5 dividindo, né? Já que estava só 5x do outro lado, zero não conta, né? O 5 passa dividindo e a resposta do x, então, é 6 quintos. E agora, para encontrar o valor do y, é só pegar qualquer uma dessas equações. Eu vou pegar essa aqui mesmo. Essa aqui foi multiplicada por 2.
lugar do x, eu vou colocar 6 quintos. Agora eu vou querer encontrar o valor do y. Então eu vou fazer o seguinte. Vamos fazer bem aos poucos. Eu vou primeiro passar esse cara para o outro lado. Ele está positivo, então ele vem para cá negativo. E agora eu tenho que fazer a soma do número 2 com o número 6 quintos. É como se eu tivesse 2 pizzas inteiras e 6 pedaços de uma pizza que foi cortada em 5. Como é que eu faço isso? Tenho que fazer uma soma. Essa soma pode facilmente ser feita se tu lembrar que em cima e embaixo tem que ser sempre os mesmos valores. Portanto, eu posso, sei lá, multiplicar aqui por 5 e aqui embaixo por 5. Mas embaixo do que, professor? Não tem ninguém embaixo do 2? Tem sim. Tem um escondido aqui. Então vai ficar 2 vezes 5, 10 sobre 5. Óbvio. Eu transformei esse 2 em 2. 10 sobre 5 é 2. Eu só escrevi ele de outra forma para eu poder somar com 6 quintos. Igual a gente fez na aula passada. Continha de fração. Agora eu vou fazer o seguinte. Dá para somar aqui, né? 10 mais 6 é 16. Quando a gente soma frações, a parte de baixo permanece a mesma. E, como é um valor negativo, como y está negativo, ele fica positivo. Como y é negativo, eu tenho que trocar o sinal dos dois lados. Agora o y está positivo, que é o que a gente quer. Pronto, achei o valor do y, menos 16 sobre 5, e o valor do x está aqui. Então o processo é sempre o que está escrito nesse versículo aqui, ó. Você tem duas equações, você vai multiplicar, se for necessário, ou seja, você vai adaptar as suas equações para que na frente da mesma letra tenha o mesmo número. Assim você pode somar ou subtrair a letra, somar ou subtrair as equações, para que essa letra, essa incógnita, desapareça. Fizemos isso com essa segunda equação, ficou desse jeito. Então eu pude somar, porque ele já era negativo, somando, sumiu y, ficou só x. E esse é o ponto. A gente quer fazer tudo isso para sumir com uma das letras para sobrar só a outra. Sobrando só a outra, eu posso isolá-la. Isolado. Encontrei o valor de x. Agora eu posso pegar esse valorzinho do x e jogar na qualquer uma das equações. Essa aqui, qualquer uma vai me dar o mesmo valor de y quando eu jogar. Eu só tenho que fazer essa conta, que no meu caso aqui foi uma conta de fração. Se não tiver fração, não vai fazer a conta de fração. Eu fiz porque eu precisei. Beleza? Mesma coisa da aula passada, né? Agora é a tua vez, cara. Eu vou pedir para você fazer uma um pouquinho mais fácil, tá? Beleza? Você faz essa. Mas não precisa se preocupar, porque eu vou mandar o que eu acabei de fazer, é claro. Você pode usar como referência, pode perguntar para mim o que você precisar, mas o algoritmo é sempre o mesmo. Adapta as equações para somá-las ou subtraí-las, some com uma das incógnitas, encontra o valor da outra, pega esse valor e joga uma das equações para encontrar a outra. Se precisar de qualquer coisa, é só falar. Beleza. Beleza.
Olha, eu já encontrei o valor de x. Ah, é? Que legal. Deu quantos? Para mim, x deu 2. Vamos fazer então, vamos ver se você tá certo. Se você começou certo, ou pode ter começado de outro jeito, não sei, mas eu acho que você começou multiplicando por 2, né? Foi. Ou não? Só que foi, só que Foi eu de cima, né? multipliquei a de cima. É. Boa. Se você encontrou o x, você multiplicou de cima. Então, deixa eu recopiar as coisas aqui. A de cima vai ficar todo mundo multiplicado por 2. Vai ficar 4. Aqui, só lembrando que foi multiplicado por 2. 4. Aqui também vai ser multiplicado por 2. E aqui também. Muito bem. Daí agora você somou as duas. Porque você precisa somar, uma vez que aqui é menos e aqui é mais. Então ficou 4x mais x é 5x. Aqui é 0 e aqui é 8. Você falou que o x era quanto? 2. Não, né? Não, não é. Deu 8 quintos. Então acho que você multiplicou errado aqui. Não é, já até sei onde eu errei. Tudo bem. Eu vou fazer de novo. Tá bom. Cuidado com as frações, vai ter bastante fração nessa conta depois.
Olha, eu travei aqui na hora que eu fui descobrir o Y. Meu, não sei o que que acontece. Eu travei na primeira parte mesmo. Eu, Ah, tá. né, Talvez você não lembre que o que você tem que fazer é, agora que você achou o valor do x, o valor do x para você foi 8/5 também, né? sim, Isso. Agora, a única coisa que você precisa fazer é pegar esse valor de x e substituir, colocá-lo em qualquer uma das equações. Exatamente. sim. Substituir em qualquer uma das equações. Escolhe a que tu achar mais bonitinha de trabalhar. Eu, É, particularmente, escolheria essa aqui, né? A segunda. eu escolhi a de baixo mesmo. É isso aí. Aí deu 8/5 menos 2y igual a 2. Isso. Aí, O seu foco é isolar o y. Então, todo mundo que não é y, você tem que colocar para o lado direito. Por exemplo, esse 8/5 ali, no lugar do x. Ele tem que ir lá para o outro lado, ele vai lá para o lado direito. Como é 8/5 positivo, vai lá para o outro lado como menos 8/5. o 2y na esquerda. Isso, daí tu vai agora resolver a continha que está lá do lado direito, né? Essa soma com fração ali, para depois você passar o menos 2y para o outro lado. Tá. Que nem eu fiz ali, né? Ó, note que tem uma hora na minha conta, né? Que eu coloquei ali na equação. Mas eu fiz tão rápido. O que que eu fiz aqui? O arquivo que eu te mandei tem alguma coisa estranha. O que que É, eu por isso fiz que eu nesse tô arquivo? meio. Porque eu tava olhando e não entendi. Eu acho que eu não copiei a equação toda. É que eu não copiei a equação toda, é isso. Ah, deixa eu arrumar isso aqui. Quando eu copiei só metade da equação. Nossa, Ah, tá. deixa eu arrumar isso. Aquela hora que tem y menos 2 lá no meio, aquilo lá era para ser a equação x menos y igual a 2. Então, assim, agora eu vou pôr o negócio certo aqui. Sim. Agora sim, né? Eu escrevi a equação ali, x menos 2, aquela equação que estava lá em cima, e passei o. Pô, mas tem alguma coisa aqui que eu fiz, talvez eu fiz de cabeça alguma coisa. A questão é, eu passei o x para outro lado, né? Daí por isso que ficou menos y igual a 2 mais 6 quintos, porque x é igual a 6 quintos. Né? Nessa parte aqui, eu tô falando dessa parte aqui, olha só. Aquela conta lá que eu te mandei no WhatsApp. Eu passei o x para outro lado. Aqui tá o x. Só que esse é o valor do x, né? 6 quintos. Então só passei tudo pro outro lado primeiro. Aí agora, como é que eu vou poder somar o 2 com 6 quintos? Eu tenho que transformar o 2 numa fração com 5 embaixo. Então 2 é 10/5. Simplesmente isso. Então você vai fazer a mesma coisa. Bom, então eu vou passar o x para o outro lado, vai ficar negativo. Isso, E aí depois eu vou somar as frações, é isso? isso. Ah, Ó, tá. aqui, né, 8 quintos, ele vai para o outro lado negativo, exatamente. Opa. Menos 2y igual a 2 menos 8 quintos. Agora, como é que você vai conseguir juntar o menos 2 com o 8 quintos? Você tem que transformar o 2 novamente numa fração que tem 5 embaixo. Você sabe qual é, que foi a mesma que eu usei lá no outro. Beleza? Aham. Beleza.
Mas uma pergunta, eu não ia ter que somar as frações? Se ali tá com sinal de menos, então é para É. subtrair. Ah, tá. Uhum. É sempre baseado no sinal que aparece na conta. Ó, consegui achar aqui. Na verdade, antes eu tenho uma dúvida. É Uhum. 2y igual a menos 2 quintos, né? Aí, quando é 2y, o que eu faço? 2y igual a menos 2 quintos. Perfeito. Isso aí, até aí tá certo. Mas aí A- como que eu faço agora? Agora tu tem que ver que o 2 está multiplicando o y, certo? Então ele tem que ir para outro lado dividindo. Negativo. Não, dividindo, porque ele vai mudando a Ah, não, operação. sim, não, sim. Isso. Isso. Ah, tá. Então, como ele estava ali na parte de cima multiplicando, ele vem aqui para a parte de baixo, ou seja, dividindo. Era isso. Agora você pode, claro, cortar aqui se você quiser, né? E daí vai ficar simplesmente menos um quinto. O y é menos um quinto. Ok? Ok. Ok. Então agora que tu fez essa quase sozinho, eu vou pedir para você fazer uma que supostamente é mais fácil, tá? Uhum. Nossa, que 9 feio. Agora sim. Supostamente tem menos contas aqui, não vai ter coisas com fração, etc. Vamos ver como é que tu se sai com essas questões aí um pouquinho mais simples. Tá bom? Vou no banheiro Tá. rapidinho.
Alô, você já voltou? Não. E aí, cara? Conseguiu já algo, alguma letra, alguma coisa? Então, fica tão fácil que até é meio confuso, porque eu estava pensando em multiplicar por. Não, eu queria multiplicar por 3 a de cima. Na Mas para que verdade, multiplicar por 3 se as duas já têm o mais e o menos aqui? Você pode simplesmente somar e o y desaparece. Ou se você quiser, você pode subtrair as duas equações e quem desaparece é o x. Não precisa multiplicar nada nesse caso. Por isso que eu falei que ele é um pouco mais fácil. é que fica até meio. Nossa, tá. Fica confuso Entendi. porque você quer decorar a fórmula de como faz. E não existe isso. Quando a gente está resolvendo sistemas, a gente tem que olhar, analisar o sistema e fazer o que é mais simples. Que aqui no caso é você somar as duas equações ou subtrair. Eu recomendo você somar as duas equações. Tá bom. Beleza. Mas sem decorebas, senão fica complicado. Eu somei aqui, e aí eu somei x, né? X mais x deu 2x. Uhum. Aí y mais y deu 2y Não. e. Como é que o x que é positivo com o x positivo vai dar 2x, e isso está certo, mais um x negativo com x positivo também vai dar 2y? Claro que não. Aqui tu tem y negativo somando com y positivo, isso dá zero. É que nem menos 10 mais 10. Quanto que é menos 10 mais 10? É Zero. zero. Aqui tu tem menos y mais y, também tem que ser zero. Entendeu? Uhum. Então ali, zero.
Soma aqui vai dar 12, né? Ah, tá. Aham. Beleza. Bom, calculei aqui o Y deu 9. O Y deu 9, 9 não, 3. o Y deu 3. Bem, acho que tá errado. Quanto é que deu o teu X? 6. Isso está certo. X é igual a 6. Agora vamos ver quanto dá o Y. Desculpa. Ai, ai, ai. Vamos, por exemplo, pegar essa aqui. Bem, qualquer uma que você pegar não muda, a resposta é a mesma, tá? Uhum. Vamos pegar a segunda. Eu peguei a segunda. E no lugar do X eu vou colocar 6. Quanto que tinha dado o teu Y? 3. Ah, então tu tá certo, eu tô errado. Boa, cara, isso aí. Tem que me corrigir mesmo. Y é 3, X é 6. O detalhe é o seguinte, né? Essa de fato tinha uma estrutura um pouco mais fácil, porque não precisava multiplicar e não teve frações na resolução. Então, deu para ver que tu faz bem mais tranquilamente aqui quando não tem frações, ou seja, tu tem que revisar a fração, tá? E Uhum. esse negócio aqui no começo, cara, atenção, né? A gente sempre faz as multiplicações, na verdade, para facilitar a nossa vida. Existem outros jeitos de resolver sistemas que não precisam daquela multiplicação inicial, que é o chamado isolamento. Você isola uma letra, mas aquela forma é meio difícil, por isso eu não quero te passar ela. Eu prefiro te passar essa, que é fácil e tal, mas tu tem que aproveitar quando é mais fácil, né? Tipo agora, pô, pra que ficar multiplicando coisa? Era só somar e destruir o y nesse processo, Sim. beleza? Uhum. Tá. Agora o negócio é o seguinte, cara. Eu não sei se vai ser nossa última aula ou não. Eu quero te passar. Eu quero que tu saia pelo menos sabendo fazer o básico de fração, cara. Então eu vou te passar um site que eu uso com os meus alunos, da tua idade, um pouco mais novos que você, que é esse aqui, olha só. Esse site é pago, então tu vai ter que entrar na conta que eu vou te passar. Eu mandei no chat, clica no link, por favor. E se tu puder, apresenta a tela do teu computador para mim. Sabe apresentar a tela? Sei, sei. Então, beleza, apresenta a tela aí. Para eu poder ajudar a tu colocar o login e a senha. Aqui. Hum, ué. Perfeito. Agora,
clica lá na guia que abriu, né? No IXL lá. Isso. Agora você pode copiar isso que eu vou colocar aqui, que vai ser o login. Esse é o login. E a senha é Inês. INS. Aham. Isso. Ah, não, desculpa, não é só Emanuel Carrieres, não. Emanuel Carrieres 252. Esqueci do 252. Isso, e assim é Inês. Clique em lembrar lá antes de entrar. E entra. Isso. Agora que abriu aí, eu quero que você vá lá naquela barra de pesquisa que tem ali no canto superior esquerdo, do lado do IXL, né? E escreva o seguinte. Escreva. Eu quero que você escreva. Qual que eu quero que você escreva? Só um segundo aqui. Quero que você. Eu quero que você escreva LNY. LNY. Isso. Beleza. Pode clicar no primeiro link que apareceu ali. Ué, acho que eu dei enter sem querer. Sem problemas. Só volta e faz a mesma coisa. LNY. Nesse daqui? É. Certo. Então, essa primeira lição é de somar frações, tá? Portanto, aqui por hora é fácil, porque é aquela coisa básica de frações. Quando você já tem o mesmo denominador, você precisa só somar os numeradores, ou seja, a parte de cima. 7. 7 sobre 16, não esquece Aham. do sobre 16, tá? Sim. Isso, então escreve aí 7/16. Ué, cadê o barra? A barra vai estar lá do lado do teclado numérico, perto do mais, do menos, do asterisco. É que esse daqui é o computador de escola e eu acho que não tem. Não, mas se é de escola, é aí que tem que ter as funções de matemática, né? Ó, não tem. Claro que tem, cara. Tem um monte de barra no teclado. Deve ter um do lado ali do shift. É a outra barra, né? É, mas essa daqui é a única que tem. Não é Aqui, deixa eu possível. ver. Manda uma Tá? foto do teclado aí que eu te mostro onde tá. Na verdade, tá no Q, só que eu não sei como que eu faço pra. Provavelmente tem que apertar Alt GR. Alt Ah, GR Q. ó, aqui GRQ. Aí, Isso. barra Não 16. esquece do 16, isso aí. Você Aqui, pode apertar, submit, mas você pode apertar Enter também se for mais rápido para ti. menos é 1, né? Barra 10. É, T. Ué, aí. Uhum. Por enquanto tá tranquilo, eu sei, mas logo a gente vai para as frações onde o denominador não é o mesmo. Uhum.
Aí, não. Ainda não. Ué? Voltou do começo? MC. Não, não. Tá continuando. Ó, a pontuação tá crescendo ali. Ah, tá. É... Acabou. Tá bom. Agora eu quero que tu vá lá naquela barra de pesquisa de novo e escreva AWS. AWS? Isso. Primeiro. Isso. Eu acho que você não vai conseguir terminar isso até o fim da aula. Até porque já tá meio começado, né? Mas tudo bem, não tem problema. Podemos ir daí. O negócio é o seguinte, note que agora as frações elas não têm o mesmo denominador, certo? Certo. Uma é 12 e outra é 5. Então você tem duas possibilidades. Ou você faz toda aquela conta para encontrar o mínimo múltiplo comum. Acho que tu lembra disso, né? As continhas de mínimo múltiplo comum, que é bem chato. Na Ou. verdade, isso eu aprendi no 6º ano. É. Eu não. Então o negócio é o seguinte: ou você faz o mínimo múltiplo comum, ou você faz o que eu recomendo nesse caso, já que são só duas frações. Você pode pegar o denominador da segunda fração e multiplicar na primeira, ou seja, em outras palavras, multiplica a primeira fração por 5 em cima e embaixo, e a segunda fração você então tem que multiplicar por 12 em cima e embaixo. Claro que tu não vai conseguir fazer isso tudo de cabeça. Você vai ter que pegar um papel e um lápis para isso, né? Então é 12 vezes 4 e 5 vezes 5, é isso? Só que é em cima e embaixo, né? Então, por exemplo, ali na primeira fração você tem que multiplicar 5 vezes 5 e 12 vezes 5. Ah, tá. É em cima e embaixo. E daí na outra fração você vai fazer 4 vezes 12 e 5 vezes 12. Isso vai causar duas novas frações, essas duas novas frações você pode somar. E isso será a resposta do problema. Calma aí, 5 vezes 5, 25, aí eu tenho que fazer vezes 12, é isso? É, Que que vai dá dar 60, né? 300. Isso, 60. Então essa primeira fração virou a fração 25 por 60. Agora você tem que fazer o mesmo na outra, multiplicar por 12. 25. Não, não, cara, não. Não, não tô entendendo. Não. Você não sabe somar fração? Como assim? Você sabe somar fração? Somar? É. Não. Como assim? Não tô entendendo. Eu tô te perguntando se você sabe fazer soma de frações. Essa que tá na tua frente, você sabe somar? Não. Pô, era pra saber, hein?
Soma de... Ah, não. Ah. Tá, olha só o que eu vou fazer aqui no Meet, então. Eu, Tava só te dando dica, porque isso aqui é um negócio que, né, faz eu uns sei, anos mas aí que isso você já eu viu. aprendi quando era pandemia, e aí era meio complicado. Não lembro. Ó, o que eu falei para você fazer é multiplicar a primeira e a segunda fração pelo denominador da outra. Então, por exemplo, essa primeira fração eu vou multiplicar por quem? Pelo denominador da outra, que é o 5. Nem a gente estava fazendo lá no probleminha do sistema. Teve uma hora que a gente teve que multiplicar o 2 em cima e embaixo por 5 para eu poder fazer a soma de fração aquela hora. Porque tinha o 2 lá que eu não conseguia somar com a fração. Então eu precisava fazer algo com o 2 para ele se transformar numa fração e aí eu conseguir fazer a soma. Então tem que fazer o mesmo aqui. Sendo assim, a gente vai ter que multiplicar por 5 aqui e por 5 aqui. Beleza? E essa aqui a gente multiplica por 12 e 12. Né? Por quê? Porque 12 é o denominador desta. E 5 aqui, porque 5 é o denominador desta. Ok? Uhum. Isso. Daí 5 vezes 5, 25. 5 vezes 12, tu mesmo falou que dá 60. Então, a gente quer somar essas coisas. Tu não podia fazer o que tu estava fazendo lá, cara, simplesmente escrever 25 sobre 60. Estava errado. A gente tem que somar essas duas frações. Agora vamos lá. 4 vezes 12, 48. E 5 vezes 12 a gente já sabe, é 60. Em outras palavras, essas duas frações aqui, que são as que apareceram ali no site, somadas, vão dar a mesma resposta que essas duas aqui somadas. Porque essas frações são frações equivalentes. Quando a gente multiplica o mesmo número em cima e embaixo de uma fração, vira uma fração equivalente. Dizer 5 sobre 12 é a mesma coisa que dizer 25 sobre 60. Ou seja, comer 5 pedaços de pizza de uma pizza que foi cortada em 12 pedaços é a mesma coisa que comer 25 pedaços de pizza de uma pizza que foi cortada em 60 pedaços, entendeu? Alô? Não tá me ouvindo? Agora eu tô. Tá, toda essa minha explicação da fração você não ouviu? Não, ouvi. Aí você parou na pizza. Oi? Não escutei nada que tu falou. Você parou quando você estava falando alguma coisa de. Acho que a tua internet tá travando, cara. Você parou quando você estava falando alguma coisa de pizza. Ah, sim, beleza. Eu estava falando que essas frações, se a gente fosse falar de pizza, seriam a mesma quantidade de pizza. Se você come 5 pedaços de pizza de uma pizza cortada em 12 pedaços, é a mesma coisa que você comer 25 pedaços de pizza de uma pizza cortada em 60, entendeu? Aham. É a mesma pizza, só que foi cortada em mais pedaços. Então, para tu comer a mesma quantidade, tu tem que comer mais pedaços. A ideia é essa. Então, no fim das contas, aqui, ó, fazer essa soma aqui é a mesma coisa que fazer essa. Vai dar a mesma resposta, é a mesma quantidade de pizza. Daí é só fazer 25 mais 48, tá? 25 mais 48 é 73. Então a resposta da soma que você tem que colocar lá é 73 sobre 60. Beleza? Beleza. Beleza. Põe lá pra gente ver. Tá espirrando, cara? Meu, você tá mal, hein? Não. Tá tendo um barulho esquisito e parece uns espirros, ou parece um gato espirrando, sei lá. Não, não Barulho tem. esquisito. Beleza, isso aí, 73 sobre 60. E isso, ó, viu? Então é essa estratégia que você tem que ter para poder somar frações que os denominadores são diferentes. É o jeito mais rápido, tá? Entendi. Esse jeito aí vai te ajudar muito, porque normalmente na escola só aparece duas frações para somar. Então fazer todo aquele mínimo múltiplo comum que tu já viu uma vez. Nossa, que barulho esquisito, cara. Não sei o que que é. Acho que deve ser do microfone. Não sei, tá tipo espirrando assim. Ou é, sei lá, um passarinho gritando, não sei. Anyway, a ideia é essa, beleza? Daí se quiser terminar a lição aí, pode ser, pode usar esse site sempre que tu quiser, tá bom? Beleza.
Beleza, então tá. Falou, meu querido. Falou. A gente se fala. Valeu, bom fim de semana. Valeu, valeu.